O diário secreto de Roselle Gustave. Imperador Roselle. De fato, somente tais questões merecem a preocupação de uma figura poderosa como o Senhor Louco. Audrey ficou surpresa primeiro, mas depois percebeu que não achava nada surpreendente. Corria o boato de que o imperador Roselle certa vez vira a tábua da blasfêmia. Dizia-se que as cartas secretas que ele criou escondiam os 22 caminhos do divino. Isso era algo a que todo além de alta sequência certamente prestaria atenção. Diário. Isso é um diário. Alger franziu a testa levemente ao notar atentamente o detalhe. O item que Roselle Gustave havia deixado para trás foi descrito pelo Senhor Louco como um diário. Como ele sabia? Como ele determinou isso? Ele saberia como decifrar o texto enigmático de Roselle. Diante da pergunta do enforcado e tendo obtido o efeito desejado, Klein recostou-se na cadeira e entrelaçou as mãos. Respondeu de forma relaxada: vamos primeiro encará-lo como um diário, por enquanto. Ele não negou nem confirmou. Audrey ouvira os filhos de outros nobres mencionarem o assunto. No entanto, nunca soubera muito sobre o assunto. Com a curiosidade aguçada, perguntou: dizem que o diário do imperador Roselle foi escrito em uma linguagem enigmática ou em símbolos que ele inventou? Sim, respondeu Alger simplesmente. Alguns acreditam que se trata de um conjunto único de símbolos do misticismo. Outros acreditam que se trata de um hieróglifo. Mas até hoje, ninguém encontrou a maneira correta de decifrá-lo. Pelo menos, é tudo o que sei. Dito isso, ele virou a cabeça para Klein numa tentativa de obter alguma confirmação ou mostrar suas suspeitas. São textos que foram transmitidos por gerações, portanto, não estão mais em seu estado original. De acordo com sua linha de pensamento, como podem ser decifrados? Klein manteve a calma enquanto, secretamente, dava uma risada autodepreciativa. Quanto a como lidar com os símbolos do misticismo, ele imediatamente pensou em uma cena ridícula e engraçada. Usando um chapéu preto pontudo e um longo manto, um mago maligno arregaça a manga para revelar um símbolo tatuado em seu braço. Dizia-se que se tratava de um símbolo com um poder misterioso deixado pelo imperador Roselle. Estavam escritos em 2 grandes caracteres chineses simplificados, em azul. Coringa abobado. Os cantos da boca de Klein se curvaram lentamente enquanto ele se sentia de bom humor. Depois de ouvir a descrição do enforcado, Audrey disse, perplexa: não conseguimos entender os símbolos nem as palavras. Então, como vamos passar a informação para o senhor, Senhor Louco? Ou vamos enviá-la para algum lugar? Esta é uma pergunta bastante importante. Não tenho condições de aceitar um item secretamente. Klein não tinha pressa em responder. Ele soltou repetidamente os polegares das mãos entrelaçadas antes de batê-los de volta. Logo ele pensou em uma solução. Já que posso criar um palácio e uma mesa de vinos de acordo com meus desejos aqui, seria possível projetar o conteúdo nas mentes dos outros aqui. Vou tentar. Naquele momento, Audrey e Alger viram o Senhor Louco sentar-se lentamente em meio à espessa névoa acinzentada. Senhorita Justiça, vamos tentar. Imagine um parágrafo de texto e sinta a emoção de escrevê-lo com urgência. Sim, pegue a caneta tinteiro ao seu lado e escreva no pedaço de papel. Antes de Klein terminar a frase, Audrey viu um pedaço de pergaminho de pele de cabra marrom amarelado e uma caneta tinteiro vermelha escura à sua frente. Ela pegou a caneta tinteiro com curiosidade e dúvida. Seguindo as instruções, imaginou um poema que o imperador Roselle escreveu. Se o inverno chegar, a primavera poderá estar muito atrás. Depois de examinar o texto, ela pegou sua caneta tinteiro e os imbuiu com o desejo de projetá-los. Klein sentiu as emoções, usando a caneta tinteiro como meio, ele a guiou. No momento em que Audrey pousou sua caneta tinteiro, ela viu uma linha aparecer no pergaminho de pele de cabra. Se o inverno chegar, a primavera poderá estar muito longe. Deusa, que fascinante! Audrey exclamou espantada e com pesar. Depois disso, ela olhou para Klein com algum medo. Senhor Louco, você consegue ler o que estou pensando? Não, estou apenas guiando você. Simplifiquei o processo de escrita para você e fiz com que se tornasse uma marca. Se você não quisesse se expressar, nada apareceria. Klein a acalmou em voz baixa. É mesmo? Então só podemos memorizar os símbolos ou a aparência do texto enigmático. Depois, podemos apresentá-lo diretamente como quisermos. Audrey deu um suspiro de alívio ao perguntar, com clareza. Sim, respondeu Klein. Não é um método ruim. Senhorita Justiça, não duvide da sua memória. Depois de se tornar uma espectadora, você terá uma melhora imensa nesse aspecto. Alger observou a tentativa de lado, percebendo plenamente que o louco era mais poderoso e misterioso do que imaginava. Quanto à sua memória, ele acreditava que o próximo avanço a melhoraria o suficiente. Diante disso, Audrey assentiu, satisfeita. Você me encantou com este lembrete. Senhor enforcado, o senhor tem alguma outra orientação sobre espectadores? Dito isso, ela olhou para o assento de honra. Senhor Louco, trabalharei duro para completar sua missão. Farei o meu melhor para reunir mais informações do diário secreto do imperador Roselle. Já mencionei que sou uma pessoa que gosta de uma troca justa e igualitária. O pagamento adiantado que fiz equivale apenas a 2 páginas do diário para cada pessoa. Se houver mais, darei mais em troca, disse Klein calmamente, como se fosse um adulto que não se aproveitasse de crianças. Quanto à origem do pagamento adicional, naturalmente viria das páginas recém-adquiridas do diário do imperador Roselle. Isso formou um círculo virtuoso. Você é realmente um cavalheiro generoso. Alger ficou em silêncio por alguns segundos antes de se curvar levemente com a mão no peito. Após a reverência, ele se virou para a Justiça e disse: deixe-me enfatizar mais uma vez. Um espectador será para sempre um espectador. Sei que muitos espectadores gostam de se imaginar como protagonistas ou personagens. Como resultado,
investem muitos sentimentos nisso, a ponto de chorar, rir, se enfurecer e se sentir tristes por causa do drama. No entanto, não é isso que um espectador deve fazer. Diante dos vários dramas da sociedade e de figuras que, consciente ou inconscientemente, interpretam personagens específicos, você precisa manter a atitude de espectador absoluto. Só então poderá observá-los com calma e objetividade. Você descobrirá seus hábitos, seus tiques de mentirinha ou seu traço de nervosismo. A partir dessas pequenas pistas, você poderá captar seus verdadeiros pensamentos. Acredite, cada um é diferente por causa das suas emoções. Eles secretam coisas e cheiros diferentes. No entanto, só um verdadeiro espectador consegue sentir o cheiro. Quando você investe muitas de suas emoções, sua observação será influenciada. Sua sensibilidade em relação às emoções dos outros se desviará. Audrey ouviu atentamente enquanto seus olhos brilhavam gradualmente. Parece muito, muito interessante. O coração de Klein se agitou quando ele ouviu isso. O requisito da poção espectador, quando resumido, parecia ser um espectador absolutamente objetivo e neutro. Em certo sentido, era equivalente a atuar. Atuando. Seria essa a atuação a qual o imperador Roselli se referia. Então, terei que agir como um vidente. A partir daí, digerir a poção aos poucos. No momento em que Klein se absorvia em pensamentos, Alger terminou de explicar as exigências que conhecia de um espectador. Suspirou antes de dizer: parece que não há mais nada. Talvez possamos ter uma conversa informal. Podemos conversar sobre coisas que acontecem ao nosso redor. Talvez seja algo muito normal para você, mas aos ouvidos dos outros, pode ser uma pista muito importante. Claro, Klein respondeu bruscamente e assentiu levemente. Ele já estava planejando tentar atuar como vidente. Afinal, não parecia haver nenhum efeito negativo nisso. Então, vamos começar com você, senhor enforcado. Audrey concordou, animada. Alger pensou por um momento antes de dizer: o infame pirata que se autodenomina Tenente-General de Veiville começou sua viagem para explorar o extremo leste do Mar de Sônia novamente. Ah, o dono da tulipa negra? Perguntou Audrey, depois de pensar um pouco. Sim, respondeu Alger com um aceno de cabeça. Eu nem sei quem é. Klein ouviu em silêncio enquanto refletia sobre a notícia que planejava compartilhar. Tinha que ser algo que não o expusesse e, ao mesmo tempo, lhe permitisse obter feedback. Logo, ele decidiu. Manteve sua imagem insondável de louco e acariciou a lateral da mesa de bronze com os dedos. Pelo que sei, a Ordem Secreta perdeu um caderno da família Antígono. Esta notícia não era conhecida apenas pelos falcões noturnos da cidade de Tingen. A Ordem Secreta, bem como os aléns com laços estreitos com ela, também sabiam. Um caderno da família Antígono, repetiu Alger antes de sorrir e balançar a cabeça. Estou realmente curioso para saber qual será a reação da Igreja da Deusa da Noite Eterna se souberem disso. Por que ele mencionaria a Igreja da Deusa da Noite Eterna? Klein pressentiu um problema, mas não era apropriado perguntar. Isso destruiria sua imagem de louco misterioso e profundo. Naquele momento, Audrey perguntou, curiosa: por que você está curioso? Que tipo de reação especial a Igreja da Deusa teria? Alger sorriu e disse: a família Antígono foi destruída pela Igreja da Deusa da Noite Eterna. Não tenho certeza se isso aconteceu no final da Quarta Época ou nos estágios iniciais da época atual. As pupilas de Klein se contraíram quando um arrepio de repente o percorreu. Pelo que parece, o valor que os falcões noturnos deram a este caderno de Antígono excede em muito a minha imaginação. A razão pela qual me nomearam como além, ter alguma contribuição e evitar perigo para mim são provavelmente razões insignificantes. É que eles desejam que eu aumente minha sensibilidade espiritual para ajudá-los a encontrar o caderno. O capitão não me escondeu isso. Ele mencionou, mas eu simplesmente não prestei muita atenção. Depois de ouvir a explicação do enforcado, Audrey disse com profundo interesse: nunca imaginei que tal coisa aconteceria. Certo, minha vez. Deixe-me pensar no que tenho para compartilhar. Ela inclinou a cabeça e a segurou com a mão antes de rir. Ontem, meu professor de etiqueta me ensinou a desmaiar elegantemente, sem nenhuma pausa falsa. É uma habilidade prática usada em eventos sociais para evitar situações constrangedoras ou caras desagradáveis. Eu só estava organizando meus pensamentos. O que eu realmente queria dizer é que, desde o fracasso da batalha na costa leste de Balon, o rei, o premier e os cavaleiros estão sob imenso estresse. Eles desejam ansiosamente mudar.